Olá, o Câmara em Debate começa agora e no início deste mês a Câmara instalou uma comissão especial de estudos para debater a situação da URM, a Unidade Recicladora de Materiais e das cooperativas de reciclagem de Campinas, além da adequação da legislação municipal à Política Nacional de Resíduos Sólidos. O programa de hoje vai discutir sobre esse trabalho. E para debater esse tema, o Câmara em Debate traz a presença dos vereadores que participam dessa comissão, o autor da iniciativa e presidente da comissão, o vereador Pedro Tourinho, do PT, e também o vereador Luiz Rossini, do PV. Nós estamos aguardando aqui a presença do diretor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, Alexandre Gonçalves, que confirmou a presença. Bem, então vamos começar com o vereador Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, vereador Rossini. Boa tarde a todos que nos assistem agora na TV Câmara. Bem, eu gostaria primeiramente, vereador, que o senhor fizesse uma explicação do porquê, o que o levou a ter essa iniciativa. Muito bem. Por que lançamos, então, essa iniciativa dessa comissão? A primeira motivação foi a vivência, né, o contato com a situação da Unidade Recicladora de Materiais. Para quem não conhece, a Unidade Recicladora de Materiais é um equipamento público muito importante em Campinas, que fica ali na estrada da Mão Branca, à direita, para quem está descendo a João Boyd, Dunlop, né, em direção ao Campo Grande. E a Unidade Recicladora de Materiais, que é administrada pelo DLU, né, pelo Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura, ela tem como função a receber o resíduo inerte da construção civil do município. Né? Trata-se de uma função importantíssima, porque hoje em dia, com a situação, a intensidade do processo de desenvolvimento imobiliário da cidade de Campinas, a quantidade de resíduo inerte produzido na cidade aumentou muito. Então, a URM tem um papel estratégico na construção da rede aí de manejo de resíduos na cidade. Ocorre, no entanto, infelizmente, que na Unidade Recicladora de Materiais a gente tem hoje uma situação de completo desrespeito à função atribuída à URM. O que está chegando na URM hoje? Está chegando resíduo doméstico comum, então chega lá material lixo de casa, material orgânico, chega... Eu, em uma das minhas visitas lá, encontrei, inclusive, resíduo hospitalar na URM. E a quantidade de veículos que hoje chegam até a URM é uma quantidade muito superior ao que deveria, ao que era previsto, né? E tudo isso vem se acumulando, todos esses respeitos à função da URM vem se acumulando para produzir uma situação, primeiro, de um sério risco ao meio ambiente da cidade, né? Toda uma crise no sistema de manejo de resíduos da cidade, e também uma crise na situação da cooperativa de reciclagem que ali trabalha, que ali atua, porque a comissão a cooperativa de reciclagem que trabalha lá, a cooperativa Tatuapé, ela tem muitos cooperados ali que vivem da reciclagem de material da construção civil e que hoje não encontram mais condições para poder fazer o mesmo trabalho. Para além disso, Mina, tem outras questões que a gente também entende que essa situação da URM nos desperta o olhar e que ao longo da nossa trajetória também fomos acompanhando. A primeira é a questão da necessidade de avaliação e possivelmente de adequação da situação de Campinas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. No outro momento eu gostaria de falar um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de que maneira que a gente tem um desencontro sério, um importante desencontro entre a política nacional e o que nós temos no município, né? E por fim, o terceiro elemento que motivou a criação dessa comissão é a situação, que estão todos ligados, na verdade, mas é a situação das cooperativas de catadores de Campinas, né? Campinas tem hoje 13 cooperativas de catadores atuando. Essas cooperativas carecem de uma política mais estruturada também, né? Elas têm diminuído ao invés de aumentar, e entendemos que elas, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, está posto que
essas cooperativas são prioridade na construção da política municipal. Então a gente entende que é necessário que seja feito um olhar criterioso, responsável a esses que são importantes agentes de educação ambiental, que são importantes agentes de produção de um modo de vida mais saudável, mais ambientalmente mais adequado para Campinas e que vivem também, tiram seu sustento das cooperativas e do trabalho na reciclagem, que são os cooperados. Essa é a motivação nossa para criar essa comissão. Tá ótimo, então, vereador. Vamos registrar agora a presença, então, do senhor Alexandre Gonçalves, que é o diretor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, que, a partir de agora, participa com a gente aqui do Câmara em Debate. Seja bem-vindo. E eu já aproveito e faço a primeira pergunta ao senhor, dizendo o seguinte: eu gostaria que o senhor dissesse aqui qual é a realidade atual da unidade recicladora de materiais em Campinas. Bom, ok? Boa tarde. Com relação aos resíduos da construção civil, a gente tem um entendimento que, analisando a legislação federal, estadual e municipal, não existe em nenhuma delas, de forma clara e objetiva, a responsabilidade do município em atuar, em fazer a gestão desse tipo de resíduo. Tanto na política nacional como na política estadual e nas leis aqui do município, a responsabilidade de fazer a gestão desse tipo de resíduo é de quem gera, é do gerador. No entanto, eu chamo assim de vício da limpeza pública. A prefeitura acaba entrando numa seara e realizando alguns serviços que não é de sua responsabilidade, e porém acaba entrando nessa rotina e acaba se responsabilizando pela gestão desse tipo de resíduo. A URM, ela foi, nos últimos anos, aí, sofreu bastante com relação à questão operacional, né? Então, ela foi projetada para trabalhar com uma capacidade e, ao longo do tempo, com a desativação dos aterros privados, aterros de inerte, aterro da construção civil, todo o resíduo gerado no município acabou sendo conduzido lá para a URM, para a Unidade Recicladora de Materiais. E aí ela acabou atravessando um processo bastante complicado com relação à operação, à sua capacidade operacional. Agora, no início de 2013, a Secretaria de Serviços Públicos e o DLU está elaborando um plano estratégico para resolver não só o problema dos resíduos da construção civil, mas todos os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, a construção civil ela está passando por um processo de readequação, onde eu chamaria atenção aqui para um recadastramento dos usuários, né? Até então, a gente não conhecia quem usava lá a unidade. A gente vai cadastrar todo esse pessoal. O próximo passo, a instalação de um sistema de controle gravimétrico ali na entrada, pesagem, etc. e tal, para pensar num decreto do Executivo em cobrar esse tipo de serviço que hoje não é cobrado. Sim. Esse plano está sendo encaminhado para a CETESB e provavelmente esse plano se transforma num TAC, num termo de ajustamento de conduta, que isso é bom tanto para quem fiscaliza como para quem opera. Então, basicamente, com relação ao ORM, é isso. É uma readequação no seu sistema e ampliando até
eventualmente para transformar aquele local num aterro de inerte realmente, como está acontecendo hoje. Tá certo, então, Alexandre. E agora nós vamos falar com o vereador Luiz Rossini, que também é membro da Comissão de Estudos e também é membro da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal, e presidente da comissão. Sim. Seja bem-vindo, vereador. E eu gostaria já de início que o senhor dissesse o seguinte: o Alexandre afirmou que não há legislação que diga, olha, o poder público é o responsável, e isso até em função da prática acabou hoje se tornando responsabilidade da Prefeitura de Campinas. Como o senhor analisa essa questão da responsabilidade ser do gerador ou do poder público? É claro que hoje a legislação ela determina a responsabilidade para o gerador de alguns tipos de resíduo. Mas, por outro lado, eu considero o município como o responsável por definir diretrizes da política municipal de resíduos. Eu vejo que a prática, né, tradicional, eu gostaria até que o Alexandre pudesse falar um pouquinho a respeito disso. Nós já chegamos a ter, se eu não me engano, 2 centrais de reciclagens de resíduo que eram operadas por particulares, né? E, obviamente, que faziam isso como um negócio, cobrando, inclusive, dos chamados caçambeiros, ou aqueles que produzem esse tipo de resíduo, esse trabalho de tratamento, deposição final, enfim. Para mim, causa surpresa, eu até achei que esse serviço, ainda que sob gestão da Prefeitura, estivesse sendo pago por quem leva até a unidade os resíduos inertes de construção civil. O vereador Pedro Tourinho trouxe aqui uma situação que é muito preocupante, o fato de que a unidade acabou recebendo resíduos não só de construção civil, quer dizer, ia no meio outros tipos de resíduo que até dificultava a operação e talvez o aproveitamento desse material. O que eu entendo, na verdade, é o seguinte: o município precisa definir e implantar o seu plano integrado de gestão de resíduos sólidos, né, urbanos, ainda que a responsabilidade final seja do gerador dos resíduos de construção civil, ele tem que estar dentro desse plano municipal. Eu não tenho ideia do montante, mas são algumas milhares de toneladas de resíduo dessa natureza que são produzidos mensalmente no município, e é necessário que você tenha um tratamento adequado para ele, tanto a parte do descarte como a parte do tratamento. E mais, muito desse resíduo, depois de reciclado, ele pode ser reaproveitado numa série de outras ações, beneficiando e até ajudando a Prefeitura a resolver parte dos seus problemas, né? Então, eu considero que o município é responsável, sim, ainda que não diretamente, mas por definir as diretrizes, fiscalizar e cobrar de quem é responsável esse serviço. E eu, aproveitando a minha fala, eu queria solicitar ao Alexandre se ele tem alguns dados, primeiro, da quantidade de resíduo dessa natureza que é gerado mensalmente no município de Campinas. Segundo, qual a necessidade para que a unidade passe a cobrar por esse serviço prestado aquele que seria o responsável, que é o gerador, né? E terceiro, se os problemas operacionais que ele citou já foram sanados, resolvidos. Alexandre? Então, Rossini, com relação à quantidade de resíduo que chega lá para ser processado, a gente não tinha esse controle. Por quê? Porque lá não tem uma balança rodoviária para pesar esse resíduo e ter a quantidade exata. O que a gente tem é estimativa. Então, estima-se que o município de Campinas gera hoje de 3 a 4 vezes mais do que gera-se com o resíduo domiciliar. O resíduo domiciliar, isso do ponto de vista de literatura, a gente encontra esse número. Então, se a gente gera 1.000 toneladas dia,
de 3 a 4 mil é construção civil. E isso, ultimamente, vem aumentando muito por conta do país estar atravessando uma fase aí econômica que proporciona tudo isso, né? Esse aumento de consumo, etc. e tal. Então, a quantidade é estimada de 3 a 4 mil toneladas dia. Assim que a gente implantar o sistema eletrônico, que vai ter um chip em cada caminhão, para controlar realmente se esse resíduo está sendo levado para a ORM e se é realmente do município de Campinas, porque, não sei quem falou aqui, mas existe a possibilidade de estar indo resíduo de outro município para lá. Então, a gente precisa estabelecer um sistema de controle disso. Então, passa por implantação de balança, chip eletrônico em todas as caçambas e os caminhões, para realmente ter esse controle. A cobrança não existe, não tem esse tipo de tributo aí, não existe, mas assim que a gente tiver uma unidade, restabelecer as condições operacionais lá da unidade, o que seria restabelecer as condições operacionais? É receber a quantidade que a planta tem condições de processar e de destinar adequadamente no aterro de inertes lá que existe hoje. Então, a gente está licenciando essa atividade. O britador é licenciado, a gente está licenciando o bota fora, ali o aterro de inerte. Assim que tiver essas condições, a gente vai ter condições de fazer um decreto aí do executivo e estabelecer a cobrança ali da unidade. E isso o usuário vai ter que pagar para usar o sistema. Tá, Alexandre, para a gente entender, para quem está nos assistindo, para que as pessoas entendam, apesar do vereador Pedro Tourinho explicar onde é e o que faz no início, eu gostaria quando o senhor explicasse bem, digamos assim, didaticamente, qual é o processo. O caçambeiro chega, com que tipo de material, o que é feito? Explica para a gente todo o processo para quem está em casa entender como funciona o RM. Muito bem. Bom, a terceira pergunta do Rossini, os problemas operacionais, a gente está, à medida do possível, a gente está restabelecendo. Antes não tinha os equipamentos lá adequados, hoje já tem equipamentos de esteira, trator de esteira, tal. Então, as condições, o aspecto visual, se for lá hoje, é totalmente, está bem modificado do que era aí há um mês atrás. Antes de você responder a pergunta da Mirna, só para entender, com essa adequação das condições estruturais lá da unidade, você diria que ela tem capacidade para processar essa quantidade de resíduos estimados produzidos por Campinas? Hoje daria conta de... Não daria. A planta ela opera com 75 toneladas por hora. É a capacidade nominal do britador. Mas esse projeto da adequação passa fundamentalmente para a gente mudar o modelo. O modelo que está hoje não dá para continuar. A prefeitura administrando aquela unidade, não no meu ponto de vista, eu acho, volto a falar, é um vício da limpeza urbana em você assumir coisas que não é do poder público municipal. Só para citar, a Constituição, ela estabelece que o poder público municipal é responsável pelos resíduos sólidos domiciliares. Né? A política nacional, os resíduos sólidos domiciliares e os resíduos sólidos públicos, que é resíduo de varrição, poda de árvore, catatreco, sofá, enfim, resíduos volumosos. Isso é competência do poder público municipal. Resíduos da construção civil abaixo de 1 metro cúbico, se tiver na via pública, é de competência do município. Acima disso, é o grande gerador que tem que ser o responsável por toda a cadeia, desde a fonte até a disposição final. Isso a política nacional, que o vereador Pedro colocou,
existe um tripé que faz toda a engrenagem dessa política nacional. O primeiro delas, responsabilidade compartilhada, né? Que é responsabilidade compartilhada? Não é mais a prefeitura a responsável por tudo. Responsabilidade compartilhada tem 3 atores: o setor produtivo, quem produz, quem consome, o setor que consome, que somos nós, e a prefeitura. Então, a responsabilidade compartilhada tem que ser equivalente aí para todos esses atores. Se você me permite... Logística reversa. Isso. Né? E hierarquia de gestão, Rossini. Essas 3 engrenagens que movimentam a política nacional. Hierarquia de gestão, você tem que respeitar a hierarquia de gestão. Né? Você tem que tratar os resíduos antes de dispor ele no solo. E em 2014, no ano da Copa, aí, não vai poder mais existir aterro sanitário. O que vai existir no Brasil é aterro sanitário de inertes. Ele tem que passar por um processo de tratamento e ir para o aterro somente o subproduto de qualquer tipo de tratamento que for colocado. Mas aí, só para responde a... Eu acho que, não sei se a gente ainda tem tempo no bloco aqui, eu queria até aproveitar esse... Tem 1 minuto, vereador. Então tá, então E eu não respondi... Não. Isso aí o senhor responde no próximo bloco, então. Não, Pode tá. falar, Então, o que eu queria só dialogar aqui com o Alexandre é o nosso entendimento sobre a questão da responsabilidade compartilhada, qual que seria a maneira como a prefeitura enxerga a sua função, entendendo, partindo do princípio da responsabilidade compartilhada, sobre o qual a gente pode até falar um pouco mais posteriormente, que é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que diz respeito ao RM, de que maneira a prefeitura entende o seu papel, para além do fato concreto de que a prefeitura é a gestora do local, posto que ele está sob gestão do Departamento de Limpeza Urbana. Para além disso, como é que vocês enxergam a questão do compartilhamento da responsabilidade? Então, é o que o Rossini falou. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos foi elaborado e está aí no site da Prefeitura, com o objetivo de, na época, de adquirir recursos no governo federal. Né? Isso está na legislação aí e foi elaborado para isso. E nesse plano, concordo com o Rossini, que a Prefeitura tem que estabelecer diretrizes em toda a cadeia de resíduos sólidos, não só do domiciliar, mas da construção civil, de resíduos de serviços de saúde, dos resíduos industriais, dos resíduos agrícolas, enfim, tem uma série de resíduos aí que um centro urbano como Campinas gera. A Prefeitura tem que ter as diretrizes básicas para tudo isso. Agora, com relação ao ORM, então, partindo do princípio que a ORM hoje ela é um vício e que a gente vai acertar isso. Como? Passando isso para o privado fazer a gestão. Esse é o tirar esse vício da municipalidade, porque a prefeitura não tem competência de operar um sistema daquele tamanho. Então, o privado tem que entrar aí e cabe à prefeitura, de repente, tirar alguma vantagem sobre isso, né? Algum royalties aí que a prefeitura pode conseguir com relação ao material britado, utilizar uma parte desse material nas estradas vicinais, aí, enfim. Então, eu vejo assim, a responsabilidade compartilhada, nesse caso da ORM, a gente tem que ver como que vai ser feito, porque a ORM é um vício e a gente vai passar isso para o privado. Então, o privado tem que ter a responsabilidade dele. Qual que é a responsabilidade da grande construtora aí? Aluga um caçambeiro, transporta e leva para a prefeitura. A prefeitura que tem todo esse ônus. Impacto ambiental, a gente vai ter que recuperar aquela área. Provavelmente é uma futura área
viu, vereador? Provavelmente essa área está contaminada, a gente vai ter que sabemos disso. fazer processos de remediação dessa área, e tudo isso é custo para a municipalidade. Então, a gente quer dividir essas responsabilidades com toda a cadeia, com todos os atores. Quem produziu os resíduos, quem vai consumir e a prefeitura. A gente não vai... A gente tem a nossa parcela, com certeza. Tá certo, Alexandre. Então, a gente vai para um breve intervalo e na volta, então, você explica como funciona a URM, tá certo? A gente volta já já com Câmara em Debate. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Câmara em Debate, que hoje discute o trabalho da Comissão de Estudos aqui da Câmara Municipal, que trata, entre vários assuntos, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a adequação da política de Campinas nessa lei que, a partir de 2014, como já foi dito aqui, não poderemos mais ter aterros sanitários. E para discutir esse tema, temos aqui o presidente da comissão, o vereador Pedro Tourinho, do PT, também o vereador membro da comissão, Luiz Rossini, do PV, e o diretor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, Alexandre Gonçalves. E agora, Alexandre, você então explica para a gente, para quem está assistindo em casa, o que é a URM e como ela funciona, qual o objetivo do seu funcionamento? Muito bem, a URM, então, é uma unidade de reciclagem de materiais específicos da construção civil, resíduos da construção civil. Então, os resíduos são gerados na fonte de geração, para explicar toda a cadeia. Nessa geração, existe lá uma caçamba, onde o pessoal deposita o material, e essa caçamba, periodicamente, é transportada por empresas específicas, da fonte de geração até a URM. Esse material ele vai passar por um processo de segregação lá na URM. O ideal seria que esse material fosse segregado na origem, né? Você separar na origem todos os materiais. Existe a estatística que fala que a cada prédio de 10 andares, 1 é desperdício, né? Estatisticamente existem esses números. Então, a solução, não só para resíduos da construção civil, mas para todos os resíduos, está na fonte de geração. Se você, à medida que você separa de forma adequada na fonte, você facilita todos os processos de transporte, de tratamento e disposição final. Então, na URM, esse material sofre uma segregação por uma cooperativa, separa lá o que tem valor comercial e é comercializado, e o resíduo da construção civil mesmo, ele passa por uma britagem, né, uma esteira e o peneiramento para classificar os materiais em pedra 1, 2, 3 e 4. E esse material, esse produto final da unidade, é utilizado pelas administrações regionais da prefeitura. Isso que é E onde entra, então, o papel das cooperativas na URM? Exatamente nessa segunda segregação, na segregação secundária. A cooperativa ela vai separar o material que chega de forma manual, essa separação é manual,
E o produto que tem valor comercial é comercializado por eles, que seria madeira, enfim, metais, ferro, etc. Acho que, inclusive, aproveitando, acho que a situação da cooperativa, Mirna, e vereador Rossini, Alexandre, é uma das situações que nos instou aí, nos motivou a trazer esse debate e criar essa comissão, né? No Plano Nacional de Resíduos Sólidos, acho que está muito claro, muito explícito. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele é fruto de uma mobilização que começa em 1991 e ele vai ser aprovado em 2010. São 19 anos de luta, de movimentação da parte do setor ambiental, mas com um protagonismo muito destacado da parte das cooperativas de catadores, né? O Alexandre tem muitos anos de estrada no ramo aí, sabe como é que foi essa mobilização. E o Plano Nacional, então, por diversos setores, é considerado uma grande vitória, né, no Brasil, do meio ambiente e tudo mais, e ele deixa muito claro o papel protagonista que as associações e cooperativas de catadores têm que ter no sistema de resíduos sólidos dos municípios, tanto do ponto de vista da formulação das políticas, e acho que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre a questão do plano municipal de resíduos, né, que tem alguns problemas nesse sentido, quanto na gestão também precisa dos catadores. E o que a gente vê acontecendo hoje, né, é que ao invés do que é a diretriz do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é o estímulo o fomento às cooperativas, o que nós temos tido é uma crise das cooperativas em Campinas. É uma redução, uma diminuição das cooperativas. Lá na URM em particular, nós temos uma cooperativa que, por causa dessa situação, né, de desajuste entre a função proposta para a URM, o equipamento ali presente para garantir a reciclagem, e a realidade, ela passou a ter uma redução importante nos rendimentos que os catadores conseguem tirar e na quantidade de resíduo que eles são capazes de reciclar. Mesmo tendo mais resíduo, até falando, olha, a gente não está conseguindo trabalhar com tanto mesmo tendo mais resíduo, a qualidade do resíduo passou a ser tão ruim que eles gastam muito mais tempo para separar. E passaram, inclusive, a separar outros resíduos, resíduo doméstico que chega lá e que não era para separar, mas já que está lá, eles aproveitam e tentam tirar também algum tipo de sustento do resíduo doméstico, plástico e outros resíduos que nem eram para estar lá e acabam chegando, né? A situação lá, só para colocar, da ORM, no caso da cooperativa de lá, ela é ainda mais agravada por uma situação complicada que aconteceu, que é a perda de recursos federais, né? O Alexandre talvez saiba também bem dessa situação. Era previsto que estivesse lá na URM barracões, galpões, grandes galpões, para que pudesse ser feito o trabalho de reciclagem lá, né? E isso estava previsto no Parque de Resíduos Sólidos, né? Isso tinha dinheiro federal, chegou-se inclusive a fazer uma terraplanagem. Se você for na URM, quem for, tiver a chance de ver, tem uma área na lateral à URM que está toda terraplanada, grande, onde cabe mais de 1.000 metros quadrados de área terraplanada, e acabou que depois, por diversos motivos, o investimento foi interrompido e parou. Então o pessoal, além de ter essa questão do resíduo vir de uma forma que não está legal, eles, ainda por cima, lá no caso específico da ORM, era para ter um barracão e esse barracão simplesmente não existe, esses barracões não existem. Isso para nós é um exemplo. Se perdeu esse dinheiro já? Pois isso é uma das coisas que nós temos que ver. Provavelmente se perdeu esse dinheiro, né, que tem prazo, mas isso a gente vai ter que avaliar durante os trabalhos da comissão. Mas assim, isso para nós é emblemático justamente do que aconteceu com as cooperativas como um todo no município, né? É importante colocar uma questão sobre o reconhecimento do papel das cooperativas, né? Os catadores, eles têm um papel de serem grandes agentes ambientais. São, na verdade, os primeiros agentes ambientais do Brasil. Muito antes, não sei se o Alexandre vai concordar, mas muito antes da gente ter um debate sobre meio ambiente, a gente já tinha os catadores, fazendo a coleta seletiva, separando, estimulando as pessoas a separar, porque às vezes a gente não reconhece o papel que o catador tem, né, quando ele vai fazer a coleta, de pedir para as pessoas separarem o resíduo. Isso é uma forma de educação ambiental muito importante, né? E no município de Campinas, inclusive, a gente não tem esse reconhecimento na forma de pagamento para o trabalho de coleta e de educação ambiental que os catadores fazem, né? A TECAM, por exemplo, ela recebe por todo o serviço que ela faz de coleta.
quando ela vai e tira o material da casa das pessoas para levar para qualquer lugar que seja, ela recebe pelo material que ela pegou. Já os catadores não. Quando os catadores fazem a coleta, eles não têm nenhum tipo de recebimento. Então isso, inclusive, é mais um dos fatores que a gente avalia que vem contribuindo para a crise das cooperativas, né, que, a nosso ver, é uma situação, até como médico sanitarista que sou, me deixa muito... Eu conheço todas as cooperativas de Campinas, 100% delas. E ver a situação hoje, como elas trabalham, né, tinham diversos barracões que eram previstos no contrato da TECAM e cuja ordem de serviço nunca foi feita pela prefeitura para construção. Então, hoje os catadores nas cooperativas têm trabalhado em condições inadequadas, condições aquém do que é adequado. Então, acho que é importante também, um dos trabalhos dessa comissão que a gente quer fazer, é trazer para o público a situação das cooperativas, o enorme potencial que essas cooperativas têm para produzir trabalho digno e, ao mesmo tempo, produzir um sensível ganho na questão ambiental em Campinas. Ano passado eu participei de uma apresentação, nós temos potencial para reciclar 300 toneladas dia. 300 toneladas dia. A gente tem 300 mil ou 300, a gente me corrija, 300 toneladas dia. A gente está reciclando aproximadamente 2% do nosso potencial de reciclagem é o que a gente hoje recicla em Campinas. O resto não é tratado de forma ambientalmente adequada. Sim, vereador Rocinho. Eu primeiro queria concordar com o Pedro Tourinho do papel dos catadores, né? Ainda que a origem dessa atividade se dê por uma questão de desemprego e como alternativa de buscar uma forma alternativa de renda, mas eles prestam um serviço à sociedade. Sim, mas aí eu pergunto, vereador, algumas cooperativas, acho que grande parte delas existem até há mais de 10 anos. Não se esqueceu de profissionalizar essas pessoas? O que aconteceu no meio desse caminho? Faltou o poder público fazer a sua parte, um pouco na linha do que o vereador estava dizendo, Pedro Tourinho. Só para resgatar, sim, obviamente que os catadores, no Plano Municipal de Resíduo, eles têm uma participação já garantida, inclusive pela política nacional. E esse reconhecimento que eles são agentes primários, né, ambientais, e prestam um serviço à cidade e à sociedade, e precisam ser remunerados por isso, é uma coisa que tem que estar na base disso. Eles faziam isso, porque se eles dependerem única e exclusivamente do retorno daquilo que é reciclado, é uma atividade que economicamente... E isso está previsto. Tem que estar previsto. Agora, Não na atual legislação que nós temos. Mas nesse plano nacional está previsto. No plano nacional, sim. Você tem que ter uma equação que seja também economicamente viável, tá certo? Porque você mantendo a cooperativa funcionando, para que não tenha um mínimo de receita, de rendimento, eles mesmos desistem. A falta de estrutura, de apoio, de tecnologia, de material, acabou desestimulando muitas cooperativas que, ao final, não viam um retorno nisso. Então, a gente precisa resgatar isso. A cooperativa para resíduos de construção civil, ela acaba tendo uma característica, ao meu ver, um pouco diferente, porque as dificuldades de manuseio, até na segregação, separação desse tipo de material, madeira, você imagina ferro, que às vezes vem com concreto, tem que ser mecanizado o processo. Então, até para você poder reaproveitar isso, você tem que ter uma estrutura diferenciada. Agora, um pouco na linha do que o Alexandre falou, que é um vício da prefeitura ter assumido a URM, mas foi um mal necessário. Eu acho que quem se lembra de Campinas, com os canteiros de avenidas, praças, assim, abarrotados de entulho, porque em não havendo alternativa, né, de recepção desse tipo de material, era muito comum o pessoal encher as caçambas e largar por qualquer canto. Então havia uma necessidade imediata de você tentar organizar isso. Talvez lá atrás tenha faltado chamar a iniciativa privada para essa finalidade. Hoje foi um mal necessário. Eu concordo, ainda que aí a gente tenha que ver direitinho como é que isso faça, que nesse novo momento, talvez se é responsabilidade do gerador, né, que a própria iniciativa privada se organize e assuma de vez, com fiscalização, com orientação, com diretrizes da prefeitura, esse tipo de atividade. Eu acho que a médio prazo
E aí eu queria saber o seguinte, porque é claro que na hora que ele implantar um serviço particular, ele vai cobrar dos caçambeiros, dos geradores, para fazer o tratamento daquilo. E obviamente que depois ele vai querer vender para a prefeitura aquele material que possa ser aproveitado, né? Se nessa proposta, não sei se já está nesse ponto, Alexandre, de abrir isso através de uma PPP, talvez, se essa equação, inclusive, da prefeitura se beneficiar daquele material que possa ser utilizado, né, para depois pelas administrações regionais, enfim. É isso. Isso aí a gente é simples, até assim, de uma forma bem simplista, coloca no edital que a prefeitura teria o direito de uma parte desse produto aí processado na usina de britagem, por exemplo. Mas aí eu queria voltar um pouquinho nas questões das cooperativas. Eu acho que as cooperativas elas estão passando por uma crise, mas não é só em Campinas, é no Brasil. Eu sou membro da ABLP, Associação Brasileira de Limpeza Pública, e lá a gente vê que a situação das cooperativas está bastante complicado e aí a gente precisa estudar um novo modelo. Por quê? A construção civil, como a gente está falando aqui, está aumentando. E qual que é o estímulo que o cooperado tem dentro de uma cooperativa, se ele pode ir para fora e trabalhar em outro lugar, com carteira assinada, com benefícios, com plano de saúde? Então, eu acho que se o Brasil continuar crescendo desse jeito, as cooperativas têm que fazer uma revisão aí no modelo, porque realmente eu acho que é complicado. Eu converso bastante com o Ronaldo, com o pessoal lá e eles estão com problema de mão de obra. Como tem problema de mão de obra na coleta de lixo hoje em Campinas. Coletores campineiros não existe. Vem pessoal do Piauí trabalhar aqui em Campinas na coleta de lixo. Então, a mão de obra hoje está sendo um problema. Na verdade, eles precisam ser melhor remunerados. Eu ia justo falar isso, Alexandre. Eu acho que, por exemplo, nós temos no exterior, em países que têm uma renda per capita mais alta que o Brasil, cooperativas de reciclagem, de catadores, inclusive. Eu acho que a questão precisamos evoluir. É ter uma política que transforme essa atividade numa atividade cada vez mais economicamente rentável. Só uma questão que eu acho que é importante. Só queria concluir meu raciocínio aqui, senão eu não vou... Então vamos lá que depois eu... Então, tá mais ou menos no que ela falou. A gente tem que se profissionalizar. Tem que ter esteira de reciclagem, tem que ter EPI, não pode trabalhar com chinelo de dedo, enfim, tem que ter estrutura. Isso aí é simples. E só para a estrutura, a gente está voltando os barracões nesse novo edital agora. A gente está já elaborando o novo edital de resíduos, a gente está num contrato de emergência, né, com a TECAM, e agora no meio do ano a gente vai soltar um novo edital que, se depender de mim, os kits de reciclagem vão voltar. Mas falando só da cooperativa lá da URM, do Zé Pretinho, como que funcionava aquilo? A TECAM realizava a coleta seletiva e os caminhões eram conduzidos para as cooperativas. As cooperativas estavam com o seu pátio cheio e rejeitava a carga. Essa carga ia para onde? Para o pulmão, que a gente chamou de pulmão, que é o Zé Pretinho. Então ele ficava com uma montanha de material sem capacidade de fazer a triagem. Isso hoje não acontece mais. O Zé Pretinho não é mais pulmão. Ele é o que ele tiver capacidade de reciclar. Ele é como uma cooperativa normal, como as outras 12. Agora, por que eles rejeitam? Porque a gente tem que analisar toda a cadeia. Né? Não adianta nada você reciclar 300 toneladas dia de material reciclável, e o mercado, se não absorver isso? Então a gente tem que estudar a cadeia de ponta a ponta. Não adianta só aumentar a reciclagem se o mercado não ter fôlego para pegar, ou se a matéria-prima é mais barata que o PET picado. Então a equação não é
tão simples assim da gente chegar e falar, não, temos que aumentar a reciclagem. Vamos aumentar, desde que esteja estudado toda a cadeia, profissionalizar as unidades, as cooperativas e ter um mercado que absorva todo o material reciclado. Acho que nesse sentido nós temos pleno acordo, porque eu também parto do entendimento de que é fundamental a gente conseguir equipamentos e estrutura para garantir o trabalho das cooperativas. Para quem não conhece também, novamente, as cooperativas, você vai nas cooperativas hoje, não tem equipamento de proteção individual. O pessoal trabalha às vezes de chinelo, no meio de resíduo, que às vezes tem rato, tem bicho, tem vidro. É muito frequente acidentes de trabalho, são muito frequentes. Isso tudo gera em todos nós muita preocupação. Agora, e todos eles, um detalhe, eles não têm carteira assinada, eles são cooperados. Cooperados. Embora exista proteção à saúde do trabalhador cooperado também, ele também tem direito, né, à proteção à saúde. Por exemplo, se acontecer um acidente de trabalho, ele tem seus direitos ali resguardados. Não são os mesmos direitos da consolidação das leis do trabalho. Depende do estatuto, depende do modo. Inclusive, a gente defendemos muito o modelo de cooperativa nesse sentido, porque, via de regra, existe uma lógica solidária por trás desses empreendimentos, que garante que acidentados, adoecidos, né, frequentemente vão continuar recebendo dividendos, mesmo não podendo exercer, especialmente quando o acidente vem na questão do trabalho, né, vem decorrente do trabalho. Uma das coisas que o Alexandre falou é a questão de equipamento, de equipar as cooperativas. A maior parte das cooperativas hoje não consegue agregar valor ao seu produto. Eu acho que isso é parte do que ele falou, do que é importante da gente fazer, né, Alexandre, sobre profissionalizar as cooperativas. Se tudo que a cooperativa faz é separar, prensar e vender, ela vende um resíduo de baixo valor. Quando você tem, por exemplo, uma extrusora, né, que é um equipamento que transforma o plástico modifica o plástico para numa matéria-prima mais adequada para a indústria. Isso já acumula valor. Na URM, por exemplo, um triturador de madeira, quantidade enorme de madeira que chega lá, já seria capaz de produzir um aumento da produção, de valor que aquela cooperativa faria, tremendo. É esse o tipo de investimento que é necessário, a nosso ver, para que as cooperativas tenham viabilidade, porque uma coisa, viu, Alexandre? Mas aí, vereador, no entendimento de vocês, esse investimento tem que partir do poder público e não das próprias cooperativas, é isso? Sim, com certeza, porque essas cooperativas, na atual condição, elas não têm condição de fazer esses grandes investimentos. Só para eu Até porque, se o privado for fazer isso, ele investe e vai querer o retorno do seu investimento. Então, né? Rossini, mas veja bem, Pedro, logística reversa. Né? As cooperativas hoje, elas fazem logística reversa. A latinha de coca, elas trabalham com isso. E a Coca-Cola, a fábrica que tem aqui, tem no mundo inteiro, qual que é a participação dessa multinacional na logística reversa? Então, eu acho que não adianta eles dar uma maquininha lá para prensar, já fiz minha parte. Não. Aí eles vão lá para a unidade lá central, lá na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, e falam, não, já estamos fazendo a nossa parte. Não. A parte deles é realmente cumprir com toda a cadeia da logística reversa. O catador, ele é um elemento na cadeia. Né? A prefeitura vai coletar isso, vai passar para a cooperativa vai beneficiar, vai prensar, tal, vai vender, e isso vai voltar para a cadeia produtiva de novo, lá no começo da cadeia. Eles vão. Então, eles têm que ter uma participação nisso, e não é pouco, tem que ser calculado isso. Eu acho que tem que colocar. Eu vou trazer uma preocupação, se me permite, Tourinho, aqui. Claro. Eu moro num prédio onde a gente tem por hábito fazer a reciclagem dos materiais. E eu já ouvi de alguns moradores o desestímulo, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha um catador que ia lá periodicamente, pegava esse material, e agora por uma razão ele não está indo mais. Né? E quando você coloca e disponibiliza esse material, obviamente hoje o sistema de recolhimento do material, né, com esses caminhões caçamba e, como é que chama? Betoneira, ele compacta tudo, quer dizer, você recicla na origem e depois ele vai, né, agregado.
É claro que quando a gente fala assim, uma política de reciclagem ela só vai funcionar se a gente tiver uma educação para que você faça a segregação na origem, nas casas, nas residências, falando do resíduo doméstico, né? É um trabalho intenso, intensivo de educação para as pessoas fazerem dessa maneira, lavando aquilo que tem que lavar, porque se o cara já manda o resíduo contaminado, compromete todo o negócio. Hoje, Campinas iniciou um processo assim e abandonou. Recuperar isso vai ser um esforço grande da municipalidade de devolver ao cidadão a confiança de que daqui para frente isso vai funcionar. Acho que inclusive esse é parte do trabalho de educação ambiental, que a gente pode ter os cooperados como grandes parceiros, na medida que eles vão bater de casa em casa para fazer a coleta, eles têm disponibilidade para isso, porque eu concordo, existe um desgaste da ideia da reciclagem, né? Sim, vereador, a gente está nos 5 minutos finais, e o senhor disse lá no começo que tem algumas questões a respeito do plano municipal em relação ao plano nacional, que o senhor falou que tem algumas coisas, algumas controvérsias. Gostaria só que o senhor apontasse, e talvez não dê tempo de falarmos sobre tudo, e a gente marca uma nova oportunidade e discute só especificamente sobre o plano, mas eu gostaria que o senhor dissesse quais são essas controvérsias. Acho que a parte do que a gente falou aqui, inclusive, já diagnostica, aí falando como médico, algumas das insuficiências do plano, né? Eu não sei qual que é a posição do Alexandre sobre isso, mas a gente tem a avaliação de que o plano foi feito às pressas, tá? O plano, pelo menos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, feito eu coloquei mais cedo, tem o entendimento da necessidade do protagonismo dos cooperados, de uma construção participativa, ampla, que não foi exatamente o caso, né? Diversos setores, como por exemplo o Conselho do Meio Ambiente da cidade, né, colocam que não foram consultados, não tiveram a possibilidade de participar da maneira como entendem que deveriam. A própria academia, a universidade, né, também teria muita contribuição a dar para o plano e ela não teve a participação que entende. É claro que os processos políticos às vezes acontecem por diversos motivos dessa maneira, mas a gente entende que é necessário mudar essa dinâmica. E o que acabou acontecendo com o plano? Né? O plano, ele ficou, aqui o plano municipal, ele não tem um plano efetivo para os grandes geradores. Parte disso que o Alexandre colocou, e que a gente colocou sobre a ORM, passa por essa deficiência. Ela não tem um plano de gestão, por exemplo, estruturado para a política de logística reversa. Né, a cadeia, a gente até tem no plano nacional, mas não tem um detalhamento municipal, como é que a gente vai operar a logística reversa, que quem está acostumado em casa vê isso com a bateria, que a empresa pegar de volta a bateria, a empresa pegar de volta alguns itens, mas a ideia é que isso seja para tudo, todos os produtos. Né? E outra coisa muito importante, a nosso ver, que quase inviabiliza a situação aqui em Campinas, é que não foi pensado dentro da região metropolitana de Campinas. Campinas é uma metrópole, né? A gente tem 1 milhão de habitantes em Campinas e mais 1,5 milhão de habitantes em cidades que estão no entorno de Campinas, intrinsecamente ligadas à vida e à produção na cidade, e a gente não conseguiu articular entre esses atores, todos estes atores, na construção do plano. Que é o chamado consórcio intermunicipal, seria isso? Não necessariamente no consórcio, mas ter os municípios construindo junto este plano. Não existe a obrigatoriedade de um consórcio, mas sim a obrigatoriedade, a necessidade de pensarmos uma política de resíduos metropolitana. Até porque, feito o Alexandre colocou mais cedo, parte de quem hoje em dia, por exemplo, leva resíduo para o ORM é resíduo de Hortolândia, é resíduo de Sumaré. Né? Essa é uma das preocupações que a gente tem. A gente sabe que tem que pensar junto com todo mundo da região metropolitana para conseguir enfrentar essa situação. E depois a gente já pode avançar na questão dos detalhes desse projeto, até ao longo dos trabalhos da comissão também. Com certeza, vereador Rossini. A gente espera que ao final, você disse que até agosto deve estar saindo a licitação, Alexandre? Tem que sair antes, né? Porque em junho termina o emergencial. Então, antes de junho tem que estar a nova licitação na rua. Enfim, até que a licitação seja colocada para tentar resolver de vez como é que Campinas vai cuidar dos resíduos, né, que a gente possa ter esse crivo da sociedade para conhecer um pouquinho melhor e mais profundamente o plano proposto e tentar equacionar a maioria dos problemas. Nós temos, além dos resíduos sólidos do município, e essa visão regional,
ele é interessante porque o processo de conurbação, e até do ponto de vista econômico, talvez fosse interessante realmente você integrar um pouco, não sei se em consórcio ou não, a solução. Né? Já que aterro sanitário, a partir de 2014, praticamente tem que ser banido, ou seja, se é só resíduo inerte, não é nem material orgânico para ficar em processamento, né? Quer dizer, aumenta a responsabilidade dos municípios. E Campinas, eu acho que tem que estar na frente, porque possui conhecimento, tecnologia e para isso. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente vai marcar então um programa para falar justamente do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Aí a gente convida o Alexandre novamente, os vereadores, e aqui na TV Câmara você continua acompanhando, inclusive, o trabalho e as reuniões da Comissão de Estudos que vai tratar deste tema. Eu agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. E você continua com a programação da TV Câmara. Até um próximo Câmara em Debate.